Pessoal, então agora que a gente já viu todas as equações que descrevem o movimento ao longo de x e de y do projétil, vamos tentar fazer um exemplo agora. Um exemplo. Então olha só, o exemplo 1. Considere um navio pirata que está a 560 metros de um forte. Então o forte está aqui, o forte está situado aqui na origem, tá pessoal? Então a gente está admitindo que está na origem aqui do x ou y. E nessa aqui no forte você tem um canhão, que é usado para defender o forte. Ele dispara balas com uma velocidade inicial de 82 metros por segundo. Então você tem aqui um navio pirata que está a 560 metros de um forte. Esse forte é capaz de disparar balas a 82 metros por segundo. Beleza? Acho que está claro o enunciado, né? Então no item A, o que ele pergunta? Com que ângulo em relação à horizontal as balas devem ser lançadas para acertar o navio pirata? Então ele quer saber que ângulo aqui, que note aqui que eu posso lançar ele paralelo ao eixo X, posso lançar ele com θ que varia aí, né? Que varia aqui de 0 até um ângulo menor que 90, né? Com que ângulo eu devo lançar para eu acertar exatamente o navio aqui? Qual que é o alcance máximo das balas de canhão? Então o item A, né, a gente pode usar, por exemplo, diretamente, uma vez que eu sei a distância, né? Note, pessoal, que os 560 vocês podem até confundir. Professor, mas no item B ele perguntou qual que é o alcance máximo das balas do canhão. Esse 560 metros não é o alcance máximo, é um alcance para um dado θ. Lembre-se que o alcance máximo vai ocorrer para um θ igual a 45. Então esse 560 metros, para um alcance, a gente viu que o alcance ele depende do ângulo, né, e da velocidade inicial que ele é lançado. Então esse é para um ângulo específico, então é esse ângulo que eu quero descobrir. Então tá lá, a gente viu na equação eu posso pegar e aplicar diretamente, né, essa expressão aqui a gente deduziu a partir da equação, da equação do MRU ao longo do x, né, já que ao longo dessa direção o movimento ele é executado com velocidade constante. Então aqui, olha só, mas só que aqui é o contrário, aqui eu tenho R, em geral aqui você tem uma expressão que permite você obter o alcance. Mas nesse caso aqui você tem o alcance, tem o R, tem o V0, tem o G, você quer encontrar o θ. Então eu tenho que isolar esse θ aí. O que eu fiz? Eu multipliquei o G vezes o R e passei o V0 dividindo, para isolar o seno de 2θ. Então tá aqui, seno de 2θ é igual a R vezes G dividido por V0 ao quadrado. Daí se eu multiplicar tudo aqui para eu tirar esse 2θ, eu tenho que levar esse aqui, porque eu não quero seno de 2θ, eu quero θ, né? Para eu tirar o θ, né, eu vou ter a função arcseno, que é a função seno menos 1. Correto? A função inversa do seno. Então eu vou ter aqui que 2θ vai ser igual a arcseno, ou seno menos 1 de RG por V0 ao quadrado. Daí como 2 já multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então o θ é igual a isso aqui, tá pessoal? Daí então para você substituir esses valores, lembre-se que essa função seno menos 1, né, é aquela função inversa do seno. Então lá na calculadora de vocês, aplicar a segunda função e depois seno. E daí você vai ter então aqui um meio, arcseno, o R é 560, o G 9,8 e o V0, né, é 82. Isso? Daqui e o V0 é 82. Você substituindo esses valores aqui, você vai encontrar que θ0 vai ser, se não me engano, na verdade aqui acho que é 63, eu não sei se... Porque na verdade são dois, tá pessoal? São dois ângulos que você... Porque como seno, pessoal, a gente viu aqui que envolve um seno de 2θ, né? O seno de 2θ, tanto 27 graus, né? Se você pegar aqui 2 vezes θ vai dar 27. 2 vezes vamos ver quanto que vai dar aqui 2 vezes 27 vai dar 54. Se você pegar 180 menos 54, você vai ver, olha só, 2 vezes 27 dá 54. Se você pegar menos 180, vai dar 126. Então seno de 54 e seno de 126 são os mesmos.
vai ter o mesmo valor. E 126 dividido por 2 vai dar justamente 63. Então, tanto 27 como o 63, né, esse é o mesmo valor. O seno é igual. Então, por isso que para R igual a 560, né, quando você resolver aqui, vai dar 27 graus. Mas também o 63 também poderia ser. Então, o que eu fiz, pessoal? Porque aqui, como não alcance envolve 2 senos de θ, então eu peguei esse 27 e multipliquei por 2. Deu 54. Né? Mas 54 graus corresponde a 126 graus no segundo quadrante, que vai ter o mesmo seno. E daí 126 dividido por 2, já que é 2θ, né? É 63. Então seria também então, um dos tetas. Mas quando você resolver aqui, você vai encontrar é 27. Então já seria uma resposta na prova, tá, pessoal? O que muda aqui é só o valor da altura máxima. Como até eu coloquei uma ilustração aqui, né? Para 27 graus, a altura máxima, o alcance é o mesmo. Só que para θ igual a 63, o projétil, a bala, atinge uma altura máxima um pouco maior. Então aqui só substituir de cara aí, tá, pessoal, na equação. Agora, qual que é o alcance máximo? O alcance máximo é para só substituir também, né? O alcance máximo ocorre para θ igual a 45, então só substituir aqui 82 ao quadrado, dividido por 9,8 vezes seno de 2 vezes 45. Vai dar 686. Então o alcance máximo é de 686 metros, que vai ocorrer para θ igual a 45. Já para um alcance de 560, o θ é igual a 27 ou 63 graus. Beleza? Foi só substituição simples da equação aí, facinho. Vamos para outro exemplo. Olha que interessante o prêmio desse parque. E um parque de diversões, você pode ganhar uma girafa inflável. Ó. Muito interessante, né, pessoal? Se você conseguir encaixar uma moeda de 25 centavos em um prato pequeno. O prato está sobre uma prateleira acima do ponto em que a moeda deixa sua mão, a uma distância horizontal de 2,1 metros. Então já vou mostrar essa figura já. Se você lança a moeda com uma velocidade de 6,4 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus acima da horizontal, a moeda se encaixa no prato. Tá? Então, para esse ângulo e para essa velocidade. Qual é a altura da prateleira em relação ao nível da sua mão? Então você tem, olha só, você vai lançar uma moeda, né, com um ângulo de 60 graus em relação à horizontal, com uma velocidade de 6,4, e a distância entre você e a prateleira é de 2,1 metros, ou seja, o ângulo de x. E quer saber qual que é a altura em que o prato está, né, na prateleira. É isso que ele quer saber. E no B, qual é a componente vertical da velocidade da moeda imediatamente antes da moeda pousar no prato. Então naquele momento lá, em instantes, né, quando ele toca lá o prato, né, milésimos de segundos antes, qual que vai ser a velocidade, a componente vertical da velocidade da moeda. Então é fácil. Então aqui tem uma ilustração, ó. Então aqui está o presentão que vocês vão ganhar aí, uma girafa inflável. Se você acertar o prato aqui em cima, ó, tem que lançar essa moeda tem que cair aqui. Essa distância daqui até aqui, ele já falou pra gente que é 2,1. Então se você lançar essa moeda com esse ângulo e com essa velocidade, você consegue atingir o prato. Beleza? Qual que é a altura do prato em relação? Então note que a gente está adotando aqui, né, como origem aqui. x0 está aqui, o y0 está aqui. Então a primeira coisa, eu já sei que para eu encontrar esse y aqui, né, se eu soubesse qual que era a velocidade que atinge esse ponto aqui, né, eu poderia usar a Torricelli, mas eu não sei. Para eu encontrar essa posição, eu preciso saber o instante, qual que é o instante que ele atinge esse prato aí. Então a primeira coisa, eu sei que a velocidade tem duas componentes, né? Essa velocidade eu tenho uma componente em x e uma componente em y. A componente V0x é V0 cosseno θ, que vai ser V0 é 6,4 vezes cosseno de 60, que dá 3,2 metros por segundo. A componente Vy, a V0 inicial, é o componente inicial do y, né, vai ser 6,4 seno de 60. Note que essa velocidade não muda, né? Então essa componente x, né, ela vai qualquer ponto, né, do movimento. Essa componente x é a mesma, o que muda é essa componente aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso, uma vez que eu tenho o alcance de 2,1,
eu tenho a componente horizontal da velocidade, eu posso usar a equação do MRU aqui e encontrar o tempo que ele atinge, né? Esse ponto em x, né, pessoal? Que o tempo é o mesmo, o tempo não é uma grandeza vetorial. Então, o instante que ele cair aqui, esse x aqui, eu uso esse instante para calcular o y, a posição dele em y. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ao longo de x eu tenho que a equação horária, vai dado pelo MRU, x igual a x0 mais vezes 0 xt, né? Aqui o x0 é 0, né? Até coloquei aqui, mas é 0, que a gente está chamando de alcance, igual a v0 xt. Então eu quero esse tempo, né? Quanto tempo ele leva para sair daqui até aqui ao longo de x? Então é isso que eu quero saber. Então o tempo vai ser r por v0 cosseno θ, porque v0x é v0 cosseno θ, né? O r é 2,1 dividido por v0 cosseno θ, que está aqui, que é a componente horizontal. Isso deu 0,656. Então, depois que você lançou a moeda, demorou 0,56 segundos para atingir a posição x igual a 2,1. E o y? É fácil, é isso que eu quero, né? O movimento ao longo do y é mruv, né? Que vai ser por essa expressão. O y0 é 0. V0y, quanto que vale? 5,54, coloquei aqui. Quem que é o instante? O instante é esse instante que eu calculei. Eu quero saber quanto... eu quero saber a posição em y quando ele atinge o prato. A gente calculou, né, usando as equações ao longo de x, que ele vai atingir o prato nesse instante aqui. Então eu coloco esse instante, 0,656 menos 9,8 sobre 2, né, vezes o tempo ao quadrado. Então a posição é isso. Então ele atinge a posição em y, essa altura aqui é de 1,15 metros, né? 1,15 metros e 2,1. Fácil, né, pessoal? Qual que é a velocidade? Com que velocidade que ele atinge aqui? Então, note, Então ele vai atingir a velocidade, então a velocidade, se ele sai aqui com V0, né? Quando ele chega aqui, ele vai chegar com duas componentes de velocidade. Uma velocidade que vai envolver duas componentes, né? Vx mais Vy. Note que Vx é igual a V0x, que ela não muda. Mas o Vy não é igual a V0y, porque o movimento ao longo de y é acelerado. Para eu determinar essa velocidade ao longo de y, eu tenho que usar a equação horária aqui, que a gente viu, né? O Vy ele muda conforme o tempo passa, de acordo com essa expressão, por causa da aceleração da gravidade, né? Quem que é o V0y? É 5,54, que a gente calculou aqui. Menos a gravidade. E o t, que t que é esse? T é o tempo que atinge o prato. Então tá aqui que a gente calculou, 0,56. Então a componente Vy é menos 0,89. Se eu for escrever o vetor velocidade, às vezes ele pode pedir qual que é o vetor velocidade, né? O momento antes de atingir o prato. O vetor velocidade vai ser quem? Vai ser a componente x, que é 3,2 na direção de y, menos 0,89 na direção de j. Se ele pedisse para você a velocidade escalar no momento que ele atinge o prato, a velocidade escalar vai ser o módulo dessa velocidade. Eu vou pegar a raiz quadrada de 3,2, né, ao quadrado, mais menos 0,89 ao quadrado. Se ele pedisse com que ângulo, né, essa moeda atinge o prato. A direção é só você pegar, né, a componente y, tangente da componente y dividida pela componente x. Então seria a tangente de θ, seria menos 0,89 dividido por 0,2. Daí você tira o arco, a função inversa do tangente, né, θ vai ser igual ao arco tangente de menos 0,89 dividido por 3,2. Então ele poderia pedir essas coisas, né, pessoal? Mas não pediu. Então aí você tem dois exemplos práticos, padrões, né, default de um movimento de projétil balístico, né. Daí, claro que você tem problemas um pouco mais complicados, que envolvem um pouco mais de coisas, mas aí vocês vão ter vários exercícios, né, a gente vai ter uma lista para a gente treinar tudo isso aí, mas basicamente é isso. Então, você tem que saber descrever o movimento do projétil ao longo de x e ao longo de y. Então, a gente já sabe que os movimentos são independentes entre si. Você consegue descrever em um, né, de maneira separada do outro, a gente já viu as equações. Então esse é um caso, por exemplo, que a gente usa aí, né, cinemática em 2D. Outro exemplo também, outra situação que a gente tem também, é um movimento de um corpo, né, se você for pegar, por exemplo, um movimento circular, né, se você pegar uma partícula, por exemplo, que se move ao longo de um círculo, rotação em torno de um ponto fixo,
o vetor posição dessa partícula vai ser dada por duas componentes, então é um movimento bidimensional. Então nesse capítulo a gente vai ver também um pouco de movimento circular uniforme. Essa parte de rotação, pessoal, a gente vai ver com mais cuidado lá no final do curso. Então aqui a gente vai tratar do movimento de uma partícula que se move, né, em torno de um eixo fixo, esse eixo não se move, e esse movimento é circular, então a trajetória agora não é mais a trajetória parabólica lá do movimento do projétil, mas é uma trajetória circular, então ela fica rotacionando, né, em torno desse ponto fixo que está aqui. A gente viu lá no movimento retilíneo, que é o movimento ao longo de uma reta em uma dimensão, né, movimento retilíneo uniforme, então o movimento ao longo de uma reta e o uniforme vinha do fato da velocidade ser constante. Quando a gente chama de MCU, movimento circular uniforme, eu estou falando de uma partícula que se move ao longo de uma trajetória circular e o módulo da velocidade instantânea é constante, de modo que a partícula descreve arcos iguais em tempos iguais. O que é essa velocidade? É o modo dessa velocidade aqui, pessoal, essa velocidade tangencial. Então a gente já viu que a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Está lembrado lá na aula passada? Se você pega uma trajetória e quiser determinar a velocidade, é sempre tangente à trajetória. Então aqui eu coloquei essas setas vermelhas, são vetores de velocidades. Então note que é sempre tangente em cada trajetória. Lá no movimento retilíneo uniforme, né, como a velocidade é constante, a gente viu que essa partícula que está em MRU percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, se a velocidade é 10 metros por segundo, estou falando que a cada um segundo ela percorre 10 metros. 2 segundos, 20 metros. Né? Espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Aqui mesma coisa, só que aqui agora não é mais, o movimento é circular. Então eu tenho arcos, comprimento de arcos, né? Que eu estou chamando de S. Então, ó, θ, aqui esse θ é medido em relação a uma referência, né, pessoal? Cima de referência, né? Então aqui, ó, minha referência está aqui. Então esse θ eu meço daqui para cá. Então lá no movimento retilíneo uniforme, a posição, né, de uma partícula é dada por um x. Lá no movimento né, em 2D e 3D, que é ao longo de um plano bidimensional, no espaço, a gente chama de um vetor R, né? Mas no movimento circular, a posição é dada por esse θ, que a gente chama de posição angular. Né? Então notem que cada partícula vai caminhando, a posição angular vai mudando. Esse arco que eu chamei aqui, ó, a partícula no rumo MCU descreve arcos iguais em tempos iguais, é esse comprimento S, é um comprimento, né, pessoal? Se você tem um R aqui, até esqueci de colocar, aqui um R, mas imagine que você tem aqui esse aqui você tem um R, que é o raio da trajetória, né? Esse comprimento S é dado por R vezes θ. Né? Ah, professor, então quer dizer que quando a partícula caminhar uma circunferência completa, ele vai caminhar quanto? 2πr θ. Perdão, 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, né? O θ na verdade é 2π. Esse θ, pessoal, é medido em radianos. Então aqui o θ é 0, né? Então nesse ponto, deixa eu ver um ângulo genérico θ, né? Então θ varia de 0 até 2π. Beleza? Então no MCU, se ele percorrer aqui, por exemplo, π sobre 2 em 2 segundos, ele vai percorrer π em 4 segundos, que é sempre arcos iguais em tempos iguais. Né? Isso que isso que mostra que está em um movimento circular uniforme. Então esse θ é a posição angular. Então lá em uma dimensão a posição é dada por x, aqui vai ser dada por um θ. É isso, esse θ que vai dar para qual que é a posição que essa partícula está, né? Se tiver aqui, o θ é igual a π sobre 2, é essa a posição. Aqui θ é igual a π, beleza? E esse R é o comprimento do arco. Esse R eu posso ter determinado, eu sei quanto que esse R varia no tempo, né? Eu sei que esse S aqui, né, a partícula está se movendo, né, no MCU, eu posso usar lá, né, pegar lá de forma análoga a equação de MRU, esse aqui é um comprimento, né, pessoal? Então esse S muda no tempo de acordo com essa equação horária que eu mesmo no MRU. S igual a S0 mais V, T menos T0. Esse T0 geralmente a gente adota como zero, né, pessoal? Onde se vê a velocidade linear, que é essa velocidade aqui, ó. O módulo dessa velocidade. E o θ é a posição angular.
Se eu substituir aqui, olha só, daí, né, mais uma vez eu vou destacar aqui, importante notar, né, que a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Ela muda de direção a cada instante, né? Aqui eu estou falando o seguinte, estou falando quando eu falo que o movimento que a velocidade instantânea é constante, estou pensando do modo, né, pessoal? O modo dessa velocidade é constante, ela não muda, mas a direção dela muda, ó. Nesse ponto ela está aqui, nesse outro ponto já mudou. Então a direção vai mudando, mas o módulo é constante no MCU. Eu posso, né, relacionar essa velocidade, né? Aqui eu sei que a velocidade linear é um espaço por tempo, né? A derivada de x dt, aqui vai ficar um ds dt. Mas S pra gente é R vezes θ. O R é constante, tá, pessoal? No nosso curso a gente sempre trata que as partículas sempre rotacionam em torno de um eixo fixo, né? De um ponto fixo. Então esse R aqui, ó, ele não muda nunca. Então o R é constante, não depende de t, então eu posso tirar para fora aqui. Então aqui depende só o θ. Então por isso que eu escrevi V é igual a R de θ dt. Derivada da posição angular em relação ao tempo, pessoal, que a gente chama de frequência de velocidade angular ou frequência angular. Ele mostra, esse ômega aqui, ele mostra para a gente como que a posição angular da partícula varia conforme o tempo passa. Então essa velocidade linear ela mostra o quê? A variação de espaço em relação ao tempo, né? Como a partícula muda, né? Lá em cinemático, em uma dimensão, a gente viu que era um deslocamento por tempo, né? A linear. Então esse ômega para a gente vai te dar como que a posição angular muda com o tempo. Então a gente chama de velocidade angular ou frequência angular. Então essa velocidade linear é igual a R vezes ômega, ou R de θ dt. Se você souber a expressão θ varia conforme o tempo, né? Daí é muito começar. Então a unidade dessa velocidade linear é metro por segundo. E qual que é a unidade da velocidade angular, pessoal? Então vai ser radianos por segundo. Tá, pessoal? Radianos por segundo. A gente, pessoal, a gente viu que essa velocidade linear é tangente à trajetória, né? Em geral, quando a gente trata de movimento circular, a gente define outros vetores unitários com diferença, por exemplo, do movimento, por exemplo, retilíneo, do movimento lá, que a gente acabou de ver lá uma partícula se movendo ao longo de uma trajetória lá, pode ser um plano no espaço, né? A gente define o vetor IJK. Mas no movimento circular, a gente define dois vetores unitários, que eu vou chamar de R chapéu e θ chapéu. Θ chapéu a gente chama ser um vetor que está na direção tangente, né, da trajetória. E esse Rzinho a gente chama de radial, né, que é um vetor que aponta para o centro, né. Imagina, nesse caso aqui está apontando, eu estou definindo ele para fora do centro. Alguns livros, né, ele pode estar apontado para o centro aqui, né. Então, por exemplo, lá mais para frente a gente vai ver, por exemplo, que a força centrípeta está na direção de R, que é para o centro. Então esses são dois vetores unitários. Então essas grandezas que a gente usa aqui no movimento circular, são escritas em termos desses dois vetores unitários. Então a nossa velocidade, que é aqui tangente, né, posso escrever ela como R ômega na direção de θ chapéu. Então esse ômega aqui, ó, está na direção de se ver. Beleza? Então com essa velocidade eu posso, por exemplo, obter uma equação, se eu usar essa equação aqui, ó, e como com S, o comprimento, isso aqui é um comprimento, tá, pessoal? É uma linha, é unidade de metro. Aqui eu tenho como que ele muda conforme o tempo passa, né? E agora a gente obteve uma expressão de V, eu posso obter uma expressão de θ em função de t. Né? Então, se S é igual a S0 mais V vezes t, como S vale Rθ, S0 vai ser R0 θ0, né? E V é R vezes ômega, mas notem que esse R0 é igual a esse R, que é igual ao R. Aqui eu coloquei o R0, mas pra gente esses R são mesmos, não são? Porque a gente viu que esse R é esse raio, né, da trajetória, ele não muda. Então não existe R0. Tudo aqui é igual, então eu posso cancelar isso, isso e isso. Eu fico com θt igual a θ0 mais ômega t, menos t0. Então essa expressão vai te dar como que a posição angular da partícula varia no movimento circular uniforme. Esse ômega é sempre constante, tá, pessoal? Então essa velocidade angular não pode mudar também. Né? Se essa velocidade linear a gente já viu que não muda no movimento circular uniforme, então esse cara também não pode mudar. Então a velocidade angular é constante.
Uma outra coisa que é comum a gente no movimento circular ter que calcular é quanto tempo que uma partícula leva para dar uma volta completa. Né? Sair daqui e chegar aqui. Isso a gente chama de período, tá, pessoal? Então o período, né, a gente sabe que a velocidade linear vai ser comprimento por tempo. S por T. Aqui eu estou colocando tesão porque eu já estou definindo, eu quero saber qual que é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Uma volta completa, o S vai dar quanto? Vai ser 2π, vai ser R vezes 2π. 2π corresponde a 360 graus, né, pessoal? Então vai ser 2πr dividido por T. Se eu isolar esse T aqui, eu vou ter que ter a 2πr sobre V. Então a alteridade do período é segundos. Então esse é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Daí eu posso calcular também, uma outra grandeza, que é o número de voltas que a partícula consegue executar, por exemplo, em um segundo. A gente chama de frequência. Né? Que é o inverso do período. Então a unidade dele vai ser S menos 1, que é igual a Hz. Então eu posso calcular período, posso calcular frequência. Daí eu posso relacionar essa... daí lá para... Daí como se T aqui é... Mas acho que isso aqui a gente vai ver depois. Acho que por enquanto a gente não vai precisar. Mas no movimento circular, então é isso aqui que a gente vai ver. E esse aqui não parece só para movimento circular não, tá, pessoal? Uniforme, perdão. Esse aqui é só para movimento circular uniforme. Já essas expressões é para qualquer movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Beleza, então falamos de posição, falamos aqui definimos a velocidade linear, obtivemos uma relação da velocidade linear com a velocidade angular, né? Então, a velocidade angular é Δθ por ΔT, a variação de posição angular dividida por tempo. Vamos falar sobre a aceleração? Falei, professor, eu fiquei meio confuso, porque no movimento aqui, no movimento circular, o modo dessa velocidade é constante. Então será que eu tenho aceleração? Daí que a gente vai ter que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque lá, não sei se vocês lembram, lá na aula passada eu falei que qualquer movimento de uma partícula ao longo de uma curva sempre é acelerado. Por quê? Porque quando a gente definiu que a aceleração instantânea era um dvdt, derivada do vetor velocidade por tempo. O que isso quer dizer? Que qualquer mudança nesse vetor velocidade vai dar origem a uma aceleração. Certo? Não qualquer mudança. Que tipo de mudança? Mudança de direção. E se você pegar no movimento circular, ó, a velocidade ela muda de direção. Correto? Então isso vai dar origem a uma aceleração. Qual a aceleração? A gente vai ter que ver. Porque no movimento circular você tem duas acelerações de maneira geral. Uma aceleração que é... Opa, aqui está ao contrário, tá, pessoal? Aqui é... Deixa eu só ajeitar aqui. Senão vai ficar confuso para vocês. Então eu tenho uma aceleração que é a tangencial, né? Então o θ ou R vem da definição dos vetores unitários que a gente definiu aqui. Uma aceleração a tangencial e outra aceleração radial. Então essa aceleração aqui é a aceleração de uma partícula ao longo de uma curva, de um movimento circular. Ela vai ser escrita em termos de uma componente radial e de uma componente tangencial. Se a partícula descreve um movimento circular uniforme, ou seja, o módulo dessa velocidade aqui é constante, ou seja, se a velocidade não muda, então não tem aceleração tangencial. Daí esse cara aqui não existe. Mas esse cara sempre vai existir no movimento ao longo de uma curva ou do movimento circular. É por isso que a gente fala que o movimento ao longo de uma curva sempre é acelerado, por causa dessa componente radial. Essa componente radial está sempre apontada para o centro. Radial vem de raio, tá, pessoal? Então ela está apontada para o centro. Então, no movimento circular uniforme, eu não vou ter essa componente aqui. Porque essa componente ela relaciona com a velocidade tangencial. Mas o modo dessa velocidade tangencial é nula. Então, eu não vou ter essa componente tangencial. A componente radial é que a gente chama de aceleração centrípeta, que é dada como V ao quadrado sobre R. O que esse V, pessoal, é a velocidade linear. É essa velocidade aqui. Tá? Essa é a velocidade linear. Dividido por R é o raio da trajetória.
E daí, quem que vai ser a aceleração tangencial? A aceleração tangencial vai ser, né? Então, num caso que eu tenha essa aceleração, né? Porque aqui eu estou colocando de maneira geral. Para MCU eu não vou ter essa aceleração. Eu posso definir usando a definição de velocidade, né? Que a velocidade linear é R vezes ômega. Se eu derivar a velocidade com respeito ao tempo, eu vou ter R de ômega dt. O R eu não preciso derivar porque o R é constante, né, pessoal? Daí, derivada de velocidade angular em relação ao tempo é o que a gente chama de alfa, aceleração. Então, a aceleração angular, essa vai ser a aceleração tangencial. Beleza? O módulo dessa aceleração, obviamente, se ela tem duas componentes, vai ser raiz quadrada da componente radial ao quadrado mais a componente tangencial. Então aqui eu deixei bem destacado, então esse aqui de maneira geral, tá, pessoal? Mas no movimento circular uniforme, ó, nesse capítulo tratamos somente do movimento circular uniforme, onde a velocidade linear é constante, ou seja, esse cara é constante. Se esse cara for constante, a derivada disso vai dar zero, o que implica que V é constante. Então logo a aceleração tangencial é nula. Já a aceleração radial está presente em qualquer movimento circular, né, ou qualquer movimento ao longo de uma curva, na verdade, para ser mais geral, né? Pois a mudança de direção do vetor velocidade dá origem a essa aceleração. Então no movimento circular uniforme eu não tenho esse aqui, isso aqui é zero, porque essa velocidade é constante. O módulo do V é constante, né? E essa aceleração radial ela vai sempre existir porque no movimento ao longo de uma curva ou circular o V muda de direção. Então essa mudança da direção desse vetor vai dar origem a uma aceleração. Beleza? Então isso é um movimento circular, pessoal, também é um movimento bidimensional, né? Você tem um plano aqui, né? Ele ocorre, nesse caso eu estou chamando de rθ, que é o nosso plano, escrevendo em termos desses dois vetores, mas você vê que ocorre num plano esse movimento. Beleza? E a última seção que a gente tem aqui a última seção que a gente tem do livro é que vai falar sobre velocidade relativa. Então quando a gente pensa em relativa, a gente está pensando em relacionar algo, uma coisa com outra coisa, né? Então vamos pensar o seguinte, pessoal, vocês já repararam que um carro que se desloca para frente, né? Quando você tá na estrada, tem um carro na sua frente. Quando você olha, ele parece estar se deslocando para frente, mas depois que você passa ele, você olha para ele está se deslocando para trás, depois que você ultrapassa ele, né? Com certeza já repararam isso, né? Vocês já repararam também quando você está passando na estrada, você fixa, né? Você olha para um ponto na estrada, né? Você está caminhando, você vê esse ponto se afastando de você, para trás. Mas para quem está na estrada vendo o carro passar, vê o seu carro se distanciando dele para frente, né? Por que a gente tem por que essa questão? Porque depende do referencial. Se eu fixo uma referencial na estrada, você está se deslocando para a direita. Se você fixar um referencial do carro, você vê um ponto fixo na estrada se deslocando para a esquerda. Isso porque você está medindo, né, está analisando uma situação de dois referenciais diferentes. Então o que a gente vai observar, pessoal? Quando você mede uma dada grandeza, né, a gente vai medir aqui com posição, velocidade. Você mede a velocidade, perdão, aqui a gente está falando de velocidade, né? Quando você mede essa velocidade a partir de referenciais diferentes, os valores vão ser diferentes. Então, quando dois observadores medem a velocidade de uma partícula que se movem de referenciais diferentes, a velocidade medida não vai ser igual, vai ser diferente, tá, pessoal? Que existe aí uma relatividade que a gente chama de relatividade newtoniana, né? Quando você mede uma velocidade ou posição de referenciais diferentes. Então vamos supor o seguinte, para a gente tentar entender o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você tem um observador O1 que eu estou chamando, ele está na origem de um referencial A. O que é referencial, pessoal? Como eu falei, eu estou aqui, por exemplo, eu tenho essa caneta, eu posso fixar meu referencial nessa caneta aqui. É isso? Eu posso medir, por exemplo, minha posição em relação a esse referencial dessa caneta. Mas se eu pegar meu celular que está aqui e fixar meu referencial naquele celular, a posição que eu estou medindo em relação à caneta é diferente da posição que eu estou medindo em relação ao celular. São dois referenciais, né? Eu tomo como referência. Então, pensar num observador que está no referencial A, um observador O1, e está no acostamento de uma estrada observando um carro passar no ponto P. Um outro observador está na origem de um outro referencial B, que está dirigindo um carro, né, na estrada com velocidade constante.
também observando o carro no ponto P. Então o que eu quero dizer? Vamos colocar em miúdos. Eu tenho um observador que está, uma pessoa que está na estrada, né? Está nesse referencial que eu chamei aqui de A, e aqui um outro referencial que eu chamei de B. Está todo mundo nessa estrada observando esse carro aqui. Então imagina que seja dois carros, né? Então a pessoa observando o ponto P, que é um outro carro, e em um outro referencial também observando esse mesmo P. E esse observador aqui, ó, esse referencial se move em relação a esse com uma certa velocidade. Os referenciais não estão parados, estão se movimentando. Então você tem um referencial, por exemplo, tem esses dois referenciais, são dois observadores, né? A gente vai observar o quê? Qual que é a posição, né? Se você medir a posição desse ponto P em relação a esse, ao referencial B, é diferente do referencial A. Para o referencial A, o que a gente vai ter? Medindo esse ponto P para o referencial A, a gente vai ver que o referencial A médio vai medir a posição de P, eu posso escrever, né? Essa distância, como se na posição do ponto P em relação ao referencial B, que eu estou chamando de PB. Então essa seria a distância em relação ao referencial B, mais XBA mais a distância de um referencial em relação ao outro. Concorda comigo? Então essa distância do ponto P até aqui vai ser quem? Vai ser a distância do P ao referencial B, mais a distância relativa entre um referencial e o outro, que eu chamo de XBA. Já se você mede o ponto P em relação ao referencial B, vai ser só essa distância. Concorda comigo? Então, para esse referencial A, eu vou ter essa distância que vai ser a distância do ponto P até ele. Então, nota que a posição é diferente. Você mediu ela de referenciais diferentes, o valor é diferente. E aqui eu posso generalizar que eu peguei um caso simplificado, que é um caso só de uma partícula se movendo ao longo do eixo X. Mas se eu tiver, por exemplo, a partícula movendo num plano ou num espaço, daí esse X para a gente vira um vetor posição. Então, vetor posição, imagine que você tenha esse ponto P esteja aqui. Então você vai ter um vetor RPB, um vetor RPA e um vetor RBA. Então esse aqui é para um caso mais geral, que esse R pode ter 2 ou 3 dimensões. Tá, pessoal? Se você derivar essa posição, né, pessoal, em relação ao tempo, você vai ver que a derivada de posição em relação ao tempo é velocidade. Então você vai ter que velocidade de PA é igual a velocidade de PB mais velocidade de BA. Então se você mede a velocidade, né, desse carro em relação ao referencial A, o que você encontra? Você vai encontrar a velocidade dele de P em relação a B mais a velocidade relativa de B em relação a A. Então note que é diferente se você medir a velocidade dele em relação ao referencial observador B, né? Vai ser só a velocidade VB, VPB. É isso, quando você mede o observador A, você tem mais esse termo que aparece, que é a velocidade relativa entre um referencial e outro, em uma dimensão, esse aqui. Se for em 2 dimensões, você vai ter um vetor de velocidade, né? Então a velocidade VPA medida por A é igual à velocidade VPB medida por B, né? Mais a velocidade B em relação ao referencial A, uma velocidade relativa entre um em relação ao outro, que os dois observadores estão em movimento entre si, né? Se vocês continuarem derivando, você vai encontrar o que, pessoal? Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, derivada de velocidade em relação de VPA vai ser APA. Derivada de velocidade de VPB em relação a DT vai ser APB. E quanto com a derivada de velocidade BA em relação a T? Então a gente viu lá, aqui ó, a gente viu que a gente admitiu aqui que o referencial B, né, está dirigindo um carro na estrada com velocidade constante também. Observa o carro no ponto P. Então esse carro B, esse referencial aqui B, ele se move com velocidade constante em relação ao referencial A. Portanto, se essa velocidade é constante, a derivada de uma constante em relação ao tempo é igual a zero. Então, se você tem dois observadores e um se move em relação ao outro com velocidade constante, isso implica que a aceleração medida pelos dois referenciais vão ser iguais. Isso só vai ser válido se um referencial se move em relação ao outro com velocidade constante. Ah, professor, mas se não for constante, daí você vai encontrar uma expressão mais ou menos desse tipo.
A aceleração medida por A vai ser igual à aceleração medida por B, mais a aceleração relativa entre um e o outro. Beleza? Mas se o referencial se mover com velocidade constante, então a aceleração é a mesma. O que a gente pode concluir aqui? Então essa seção chama de velocidade relativa. Então essa velocidade relativa, né, ela decorre devido a referencial, você medir uma dada grandeza da velocidade em referenciais diferentes. Então quando você mede a velocidade, não só a velocidade, mas a posição de uma partícula, a aceleração a partir de observadores diferentes, os resultados não são iguais. Então você tem uma relatividade, né? Depende depende do referencial que você está adotando para medir. Beleza? Isso a gente chama de relatividade newtoniana, tá, pessoal? É claro que você tem a relatividade geral restrita, mas nesse caso muda, que agora você está pensando em partículas que estão com velocidades aí próxima à velocidade da luz. Aqui eu tenho algum exemplo, pessoal, só para a gente ver como que a gente pode aplicar isso aí, ó. Considera a bússola de um avião. A bússola do avião mostra que ele se desloca de sul para norte. Para norte. Que noite que é o pessoal. Para norte. E seu indicador de velocidade do ar mostra que ele está se movendo com velocidade igual a 240 km por hora. Se existe um vento de 100 km por hora do oeste para leste, qual é a velocidade do avião em relação à Terra? Olha só. Primeiro, quais são os dois referenciais? Então, um referencial é o ar, ó, e o outro é a Terra. Então, olha só, quando ele fala que ele está se movendo, o indicador do avião, do ar, mostra que está se movendo com 240, eu estou pensando no piloto, no referencial dele lá dentro do avião. Então ele vê ele se movendo em linha reta, com essa velocidade, que é medida em relação ao ar. Né? Esse indicador de velocidade do ar mostra que ele está se movendo com velocidade igual a 240. Então isso em relação ao ar. Mas daí existe um vento de 100 km por hora, de oeste para leste. Esse vento, né, é a velocidade do ar em relação ao observador da Terra, né, pessoal? Para quem está na Terra, né, então aqui está o avião, né? Para quem está no avião, está vendo ele se mover em linha reta. Mas para quem está na Terra, não vai ver ele se mover em linha reta, vai ver ele se mover aonde? Aqui. Por quê? Porque eu tenho essa velocidade aqui, ó. Esse vento que está soprando ainda, de oeste para leste. Então, no referencial, né? Nesse referencial do ar lá ligado ao avião, você vê linha reta, mas para quem está no referencial da Terra, você vê fazendo essa trajetória aqui. Beleza? Então ele quer saber qual é a velocidade do avião em relação para alguém que está na Terra, está vendo na Terra. Daí é fácil, lembra que essas velocidades são vetores. Então eu vou pensar vetorialmente. Se você pegar aqui em termos de vetores, você vai ver que a velocidade VPA, que é a velocidade do avião em relação ao ar, é igual à velocidade do ar em relação à Terra, né? Aquela velocidade relativa entre os dois referenciais, tem que ser igual a VPE. É isso aqui, uma soma vetorial, a gente aprendeu a fazer essa soma. Isso, mas isso tem que ser igual a isso aqui. Se eu escrever esses vetores, né, esse VPA, definir aqui um sistema de eixo, né, imagine que eu defino um sistema de eixo, um Y aqui e um J aqui e um X aqui. E escrever esse vetor, que isso aqui é só o módulo, né? Escrever essas velocidades em termos de unitários, eu vou ter quem? Essa velocidade está ao longo de J e essa velocidade está ao longo de I. Eu posso escrever que esse VP aí vai ser 240 ao longo de J, né? Esse cara ao longo de I. Se eu quero saber o módulo dessa velocidade, né? Então já encontrei o vetor, é só tirar o módulo. 240 mais 100 deu 260. Ah, qual que é esse ângulo aqui? Né? Esse θ. Aqui que eu defini. É só pegar, né? Tangente tangente desse θ vai ser... vai ser a componente y pelo x, né, pessoal? Vai dar 67,18. Daí aqui a gente vai ter que tomar cuidado que esse alfa que a gente calculou dessa forma, né, pessoal, é aquele alfa a partir da definição, que ele é medido em relação semi-eixo a x positivo, né? Se eu pegar aqui, ó, aqui eu tenho θ, aqui eu tenho 90, esse ângulo que aparece, que eu calculei, seria esse ângulo daqui, ó. Mas esse ângulo daqui é igual a esse. Então se aqui é 90, aqui deu 67, esse ângulo tem que ser quanto? Tem que ser 23 graus. Então esse é o ângulo que
que o avião faz em relação a esse eixo daqui, né, pessoal? Então notem aqui que eu tenho dois referenciais, né? Um é o referencial ligado ao ar e o outro é o da terra. Então então é a mesma coisa, né, pessoal? Quando você joga uma pedra, por exemplo, você pegar no avião, jogar uma pedra, para um referencial lá no avião, você vê a pedra caindo em linha reta. Mas para quem está na terra, vai ver ele descrevendo o quê? Uma parábola. Então é diferente. É isso? Então a situação aqui é a mesma. Então aqui uma situação, uma referencial é a terra, e outra é o ar, que você está medindo essa velocidade em relação ao ar, né? E esse 100 aqui é a velocidade relativa entre os dois referenciais. Aproveitando esse mesmo gancho, então vamos usar esse mesmo exemplo, olha só. No exemplo anterior, em que direção o piloto deve inclinar para que ele siga do sul para o norte? Qual seria então a sua velocidade em relação à Terra? Pessoal, então os aviões, eles fazem esses cálculos, tá, pessoal? Porque eles sabem que eu tenho a velocidade do ar. Eu tenho o ar, por exemplo, nesse cara aqui, a velocidade de 100 km por hora. Se esse avião quer chegar aqui, a gente viu que se ele sair aqui, se ele quer chegar, a gente viu que se ele sair aqui em linha reta, né, para quem está na Terra, vai ver ele chegar nesse ponto, por causa do vento, né? Então, se ele quer chegar nesse ponto, ele não pode sair, ele tem que sair o quê? Tem que sair com um certo ângulo daqui, porque à medida que ele vai caminhando, né, para quem está na Terra, né, devido à velocidade do ar, ele vai fazer o quê? Vai fazer isso, vai começar, vai empurrar ele. É isso? Então, para quem está na Terra enxergar chegando nesse ponto, ele tem que sair, ele tem que seguir essa direção. Concorda comigo? Se ele sair, se ele pensa no referencial dele, se eu olhar aqui em linha reta, achar que ele está indo em linha reta, na verdade, não vai estar, né? Ele vai estar fazendo isso aqui. Para quem está na Terra vai ver isso aqui. A gente viu, acabou de ver. Então aqui é o contrário, né? Então agora aqui, olha só. Então eu tenho a velocidade 240 agora vai ser a velocidade, né, do avião em relação ao ar. Essa velocidade é só, é o mesmo exemplo, né, tá só para do oeste para leste. Mas eu quero saber qual que é a velocidade, com que ângulo, né, qual seria a velocidade em relação à Terra para ele chegar exatamente nesse ponto aqui. Ó. Então no exemplo anterior, em que direção o piloto deve inclinar para que ele siga do sul para o norte. Então ele quer saber a direção, qual que é esse alfa aqui, ele quer saber. É isso? Que dá a direção, né? É esse ângulo aqui. Só que agora mudou um pouquinho, né? Mudou um pouco a situação. Então aqui eu tenho pela soma, eu vou ter que VPA mais VAE tem que ser igual a esse vetor. É isso? Então VPA mais VAE tem que ser igual a VPE. Isso aqui é a soma vetorial, tá, pessoal? Eu quero esse cara daqui. Então esse VPE tem que ser VPA menos VAE, porque esse cara tem um módulo dessas coisas, né? Ali eu escrevi usando termos vetores unitários, mas aqui não dá para eu escrever esse cara em termos de vetores unitários, porque vai ter uma componente em x e y. Mas para saber essa componente eu preciso saber esse ângulo, e eu não tenho. Então aqui eu vou usar mesmo o teorema de Pitágoras. Como eu tenho esse módulo da velocidade, eu tenho esse módulo, né? Isso aqui seria hipotenusa, cateto oposto. Então é só encontrar aqui com a cateto adjacente, né? Que vai ser quanto? Vai ser 240, hipotenusa ao quadrado, é 100 ao quadrado, mais o VP ao quadrado. Então aqui eu encontro o módulo que é 218. Ele quer saber o módulo que ele pediu, né? Qual seria então a velocidade? Qual que seria a direção? Com que direção ele tem que sair da Terra para ele chegar aqui? Então ele quer saber esse ângulo aqui. É fácil, se você pegar aqui, por exemplo, o tangente do ângulo, o seno, por exemplo, o seno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou você poderia tomar o cosseno, já que você encontrou esse VP, né? Cosseno seria isso aqui dividido por isso. Ou pode ser tangente também. Peguei o seno. Seno seria isso 100 dividido por 240, seno de θ, né? Mas eu não quero saber o θ, então eu tenho que pegar o A, função inversa, é o arquisseno. Arquisseno de 100 dividido por 240. Então como que eu faço isso? Divido 100 por 240. Por que 100? Por que 240? Ó, porque 100 é o cateto oposto. 240 é a hipotenusa. Então eu pego aqui, divido 100 por 240, vou lá na calculadora, segunda função, seno. Segunda função, 2NDF que tem lá, tá, pessoal? Então esse alfa aqui é de 25 graus. Então se ele quiser chegar nesse ponto, né,
para que ele siga de sul para norte, ele tem que sair 25, tem que sair a 25 graus, né, dessa direção aqui. Daí ele consegue chegar aqui. Isso porque você tem esse vento, né, relativo, então essa velocidade relativa do ar, né, que é de 100 km por hora. Então não sei se ficou claro para vocês. Então e vocês vão ter alguns exemplos na lista para tentar fazer também. Mas a ideia é que então é você identificar os dois referenciais e lembrar que essas velocidades são vetores. Então você trabalha com os fosse vetores, tá, pessoal? Pessoal, então é isso. Então é com essa aula que a gente encerra então essa parte de movimento em 2D e 3D. Daí a gente começa então na próxima aula, a gente começa então a parte de dinâmica. Então dessa parte que eu vou ter mais uma lista que eu vou deixar no AVA para vocês. Daí na próxima semana a gente começa aí na próxima aula, começa já a ver dinâmica, tá, pessoal? Então daí a gente são uma média de 3 a 4 aulas, acho que talvez 3 aulas só de dinâmica. A gente encerra o conteúdo aí, 1/3 do curso. Daí, teoricamente, já estamos aptos a fazer nossa primeira avaliação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então presta atenção na aula aí com cuidado, né? Reveja cada passo aí quantas vezes vocês quiserem para tentar entender o que a gente está falando aqui. Pega o livro para dar uma olhada, que lá tem todos os detalhes. Daí qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Então valeu, tchau, tchau.